Alô, alô, alguém está me escutando? Eu estou perfeitamente. Ah, então tá bom, minha querida. Deixa eu ver, então acho que os demais devem estar também. Vocês estão conseguindo compartilhar os slides? Sim, tá Sim, dando professora. normal. Ah, então tá bom. Eu tô aqui conversando, eu acho que eu não tinha habilitado uma. E eu estava falando aqui, acho que vocês não estavam me escutando. E aí, como que ficaram nesses hiatos, né? Que nós tivemos um feriado aí, e nós nos encontramos, então nós tivemos uns dias aí sem nos ver, ou na verdade sem nos falar, né? E nós já estamos chegando no final do nosso semestre. E com isso, o nosso conteúdo, ainda bem, nós conseguimos também estar completando, fizemos tudo que tinha sido proposto no nosso plano de ensino, e isso foi muito bom, né? E espero que possamos também estar fechando o nosso semestre com a prioridade que é a aprendizagem, né? Nós tivemos esse contratempo, mas isso fez com que a questão da pandemia fez com que pudéssemos estar trazendo outras habilidades também necessárias para o mundo da aprendizagem, também, consequentemente, para o mundo do trabalho, não é? Para onde nós exercemos as nossas funções. E a questão da metodologia científica é uma das, por mais que a gente acha que isso aí é só se eu for fazer uma carreira acadêmica, engana-se, né? Porque a partir do momento que eu passo a estruturar, né, o meu conhecimento, faz com que o meu poder de decisão fique um pouco, não seja tão rápido, mas ele é muito mais efetivo. Então, porque as nossas decisões correm o risco de não ser a melhor possível. Então, a partir do momento que eu crio um método, e isso, a metodologia científica, faz, né, com que nós possamos estar compreendendo o mundo. Não é questão de fragmentar o mundo, fragmentar o problema, fragmentar o conhecimento, como tinha sido proposto por Descartes, né? Não é isso, mas é o fato de nós estarmos realmente raciocinando, ordenando o pensamento, possamos estar tendo uma reflexão crítica sobre alguma tomada de decisão que nós vamos ter e ao longo das nossas vidas, seja no campo particular ou no mundo empresarial, né? Na aula passada eu iniciei falando sobre a questão da resenha. Deixa eu conversar com vocês a respeito, que eu entrei em contato com o professor Joel, não sei se ele já comentou com vocês, e com a professora Marisa. Eu já deixei disponível alguns 20 filmes apenas, para que nós possamos estar. É uma atividade que vai valer 2 pontos, né? Fazer uma resenha, 2 pontos para a minha disciplina. Então, nossa avaliação vai valer 8, com esses 2 pontos, né? 10. Chega a 10, se a resenha estiver bem feita, né? Óbvio. E vai valer 5 pontos para atividades complementares. Então, vai funcionar da seguinte maneira: vocês vão ter que entregar para mim, né, para vocês receberem esses 2 pontos. Eu irei fazer a correção, depois vocês vão, para receber esses 5 pontos, vocês necessitam fazer as correções, né, que eu, no caso, se precisar, ou outras não sei como que vai, né, proceder isso. E aí vocês encaminham para mim novamente, eu vou fazer como se fosse um protocolo, para que vocês possam estar apresentando para o professor Joel, ou então o próximo professor, que for o coordenador das atividades complementares. A Marisa já aceitou, o professor Joel também, e aí vocês podem já estar contribuindo para né, essa atividade, já pode valer também como atividade complementar. Tudo bem? Professora, Oi?
Não no caso dos seus pontos, né? Mas um filme vale 5 pontos na hora complementar, na Isso. atividade complementar. Se a gente fizer mais de um, vale Com 10? toda Por aí. certeza, com toda Ah, certeza. tá. Isso, aí vocês podem fazer. Pelo menos agora, mas assim, eu vou me responsabilizar por esse semestre, tá? Os demais eu não vou poder estar, né? Talvez algum outro professor, que depois eu vou fazer um projeto, e isso é como uma atividade multidisciplinar, que é uma disciplina junto com a outra, e isso é interessante para a própria faculdade. E eu acho que se vocês puderem, quem tiver tempo, disponibilidade, façam, né? São os 20 filmes que eu coloquei ali, porque os 20 filmes eu já vi. Se eu tivesse que colocar outros, né? Tem muito mais que vocês poderiam estar utilizando, mas eu falei assim, esses filmes eu já conheço, então eu vou saber referente à questão da análise crítica. E eu acredito que muitos de vocês também já tinham visto, a maioria que está ali, que eu já disponibilizei no site, né, no portal da FAB, e depois nós estaremos conversando sobre isso. Tudo bem? Sim. Tá. Então, vamos lá. Nós tínhamos conversado na aula passada, né, sobre a questão do. Falei sobre a questão da resenha crítica. Fizemos uma atividade para que vocês pudessem estar visualizando. E aí nós temos aqui uma diferença entre resumo e resenha, né? Elas são iguais? Não, elas não são iguais, né? Porque o resumo é uma apresentação sintética e seletiva das ideias. Geralmente, principalmente nos artigos, o que eu tenho no meu resumo? Eu tenho uma breve apresentação, né? Depois eu tenho a metodologia, o método que foi utilizado, que eu posso, a estratégia de pesquisa, porque o método pode ser o quê? Qualitativo, a abordagem pode ser qualitativa, quantitativa, um método descritivo, documentário, né? Depois as conclusões. Um resumo, ele não passa, geralmente em artigos, principalmente pelas normas da BNT, ela não passa de 250 palavras, né? Então, um resumo, ele é bem sintético sobre do que é o seu trabalho. A maioria dos artigos tem esse resumo e o abstract, que é em inglês, e alguns pedem também em espanhol, para que nós possamos estar fazendo. Por quê? Porque a pessoa vai ver se aquilo é interessante, se aquilo pode estar ajudando, né? Então, um resumo é isso, que é uma apresentação sintética e seletiva das ideias de um texto, ressaltando a progressão e articulação delas. Aqui eu falei do artigo porque nós estamos entrando no mundo acadêmico, mas vocês podem, quantas vezes nós pedimos para fazer um resumo de um livro, não sei se vocês no ensino médio já tiveram isso, né? Acho que deve ter sido o livro A Droga da Obediência, porque geralmente é esse, né? A maioria dos professores de língua portuguesa, né? Mentira. Mas na minha época a maioria era isso, no ensino médio, né? Então, aí você fazia o resumo do livro. Dele deve apresentar as principais ideias do autor no texto. E aí você vai fazendo os capítulos e você vai fazendo o resumo dos capítulos. O resumo tem por objetivo dar uma visão rápida ao leitor, para que eu possa, assim... e hoje, né, no mundo da comunicação, hoje está muito... Os principais jornais, os sites, eles estão... As pessoas não estão lendo mais como algo muito, muito longo, né? Torna-se cansativo, embora você se perde muito do conteúdo do que o autor está querendo, né, está passando. Mas hoje, principalmente, né, nas redes sociais, os textos são curtos. Não sei, aliás, eu vejo isso constantemente no Facebook, algumas pessoas que queiram assim, chamar a atenção, falando assim, quero ver se você lê textos longos, né? E escreve todo um texto, e muitas pessoas não leem realmente todo
o todo, né? E do seu conteúdo. Por quê? Porque mudanças na vida da sociedade, que ela está se transformando, as pessoas tendem, principalmente a geração de vocês, é uma geração mais rápida, né? É uma geração que quer já a notícia, saber realmente resumir tudo o que está acontecendo, né? E é normal, né? A sociedade tem isso, ela vai passando por transformações e a informação também está dessa forma. Então, o resumo tem por objetivo dar uma visão rápida ao leitor, para que ele se possa decidir sobre a conveniência da leitura do texto inteiro. Então, o resumo ele é bem objetivo, né? Vai dizer aquilo que do principal do meu trabalho. E aí você deixa de verificar as minúcias, né? Do que um texto pode trazer, uma linguagem subliminar, aquilo que nós já conversamos, né? Outros pontos que também poderiam estar chamando a atenção. Mas é por isso mesmo, o resumo nós fazemos para determinada ocasião. Aí, a característica do resumo é redigido em linguagem objetiva, isso que eu falei para vocês, né? Assim, eu quero saber o que vai dizer esse artigo. Tem lá porque o resumo, já vejo lá qual que é a metodologia, qual foi a conclusão que eles tiveram, aí sim vai me levar a querer ler aquele texto. Por quê? Imagina, minha gente, né? Principalmente nessas grandes áreas de fomento, de iniciação científica, né, que nem a CAPES e tudo mais, se todas aquelas pessoas fossem ler os trabalhos inteiros, né, que são de 12, 15 páginas, não vira. Tanto que quando muitos congressos nós mandamos o resumo para ver se o trabalho é aceito ou não. Aí depois tem características de resumo expandido, né? O resumo realmente apenas com 250 palavras. E por quê? Porque assim, realmente esse objetivo atende a minha linha de pesquisa, então vamos fazer ele está aprovado para o Congresso. E para a CAPES é a mesma coisa, realmente a CAPES está precisando, na linha de ciências humanas, está estudando sobre o turismo e desenvolvimento sustentável, exemplo. Então, nós vamos dar bolsa para essa pessoa, porque está de acordo, né? Nós precisamos ter um conhecimento mais ampliado sobre essa temática. Então, é por isso que ele é importante, porque imagina quantos resumos, quantos trabalhos não chegam nessas agências e não vão e também para participar em congressos. Então, não há repetição de frases inteiras do original, não, você vai, né, parafraseando, você vai diminuindo bastante. Respeita a ordem que as ideias ou fatos são apresentados, né? Então, que é aquilo que eu falei. Eu faço uma breve apresentação, falo do meu objetivo, falo da minha metodologia e conclusão. E acabou. Tá? Então, esse é o meu resumo para o meu trabalho acadêmico. Atenção, não apresenta juízos de valor. Eu não falo se o trabalho é bom, se o trabalho é relevante, que ele é importante para a temática que estarei desenvolvendo. Não, ele é objetivo, retrata aquilo que eu desejo. Tá bom? Já a resenha, também chamada de recenção ou análise bibliográfica, é um tipo de resumo crítico, contudo mais abrangente. Por quê? Conforme eu faço o meu texto, né, e eu vou lendo, eu já faço um resumo daquilo que eu estou lendo e já vou falando das ideias do autor, né? Se aqui essas ideias são interessantes, é mais ou menos o que vocês vão estar fazendo com a resenha do filme. Vocês vão falar, depois vocês vão pesquisar o ano que ele foi gravado, né? Quando ele saiu nos cinemas, de que esse é o primeiro parágrafo, geralmente, né?
Vocês vão seguir aquela sequência que eu já passei para vocês. E aí vocês vão falar assim, o filme trata sobre a história das mulheres no início da Revolução Industrial e a luta pelo direito ao voto, né? Esse aqui é um resumo. E aí a crítica, né? Você já começa a estar falando. Essas mulheres sofrem por situações muito degradantes, referente pelo ambiente de que elas vivem, tanto dentro das fábricas, como também no contexto familiar. É um filme que faz com que possamos ver a luta dos direitos, tanto civis, sociais e políticos, que as mulheres almejam. Isso aqui já é uma crítica, né? Que as mulheres desejam, né? Que ainda existe uma luta, principalmente pelo direito ao voto, em muitos países. E aí vocês vão, assim, com tudo mais abrangente. Olha só, eu já falei o resumo e eu já comecei a fazer uma crítica, né, referente a essa questão, referente principalmente a esse direito, né, que é o direito ao voto. Permite comentários e opiniões, né? Ou, assim, embora começou na Inglaterra a luta das mulheres ao direito ao voto, alguns países, principalmente da América do Sul, México, por exemplo, a mulher só teve direito ao voto, que foi em 1990, ou um pouquinho antes disso, 80. A mulher no Brasil só em 1932, né? Ela teve direito ao voto. Então você pode começar a fazer umas críticas e até umas questões históricas para você ver ainda que em alguns países, principalmente da África, as mulheres ainda não têm esse direito. Vocês podem estar fazendo esses comentários, essas opiniões, julgamento de valor referente, né, à temática exposta. Esses comentários que eu estou fazendo é referente ao filme As Sufragistas, que particularmente eu gostei muito, que fala principalmente sobre as questões que fala sobre a questão do gênero, né, a luta dos direitos civis e sociais e políticos da mulher, porque não fala simplesmente sobre a questão do direito ao voto, da cidadania, né? Porque a cidadania é a questão dos 3 direitos, civis, sociais e políticos. A mulher não tinha nenhum desses direitos, né? Político, nem pensar, ela não tinha direito ao voto, né? E os sociais também, porque nem no caso se ela fosse divorciada, nem o direito de ficar com o filho ela tinha, né? E então vai retratando todas essas questões que eu acredito que são importantíssimas, né, para o desenvolvimento da sociedade. As questões do assédio que envolve dentro das organizações. Então, já estou contando o filme, já estou fazendo uma resenha aqui. Comparações com outras obras na mesma área e a avaliação da obra, né? Vocês podem ver algumas temáticas, alguns outros filmes com essa mesma temática e pode estar fazendo essa comparação. Acho que também é interessante. Então, é uma síntese, não é um resumo ou comentário de obras publicadas. Então, você vai ver o filme, nesse caso, ou então você vai ler um livro. Aliás, para quem não tem muito tempo para ler livros, o Spotify, ele tem os podcasts sobre vários livros. E aí ela vai fazendo algumas resenhas dos capítulos. Eu acho que seria interessante, né? Eu tô lendo, estou escutando, né? Na verdade, enquanto estou trabalhando, eu coloco o fone de ouvido e fico escutando os podcasts sobre algumas obras. E é só uma sugestão que eu estou dando para vocês, que eu acho que é interessante para o desenvolvimento intelectual de vocês, tá? Alguém quer fazer algum comentário? Por enquanto, eu não. Né?
Então, mas tem os podcasts que eu acho que, não sei se vocês já utilizam dessa de estrutura de aprendizagem? Elaine, Oi. oi, eu estava vendo algumas resenhas de um determinado assunto, e a gente vê que assim tem coisas muito parecidas, as ideias das resenhas, às vezes você pega até em sites diferentes e tem coisas bem parecidas. Isso é normal acontecer ou é... Mas assim, Porque a é gente... referente à mesma obra? É, Então. Então, o que acontece? Elas são parecidas porque o juízo de valor, né, foi aquilo que os autores verificaram, tá? que eu estava vendo um filme que eu adoro, O Diabo Veste Prada. Eu Acho que toda coloquei. vez que passa, eu vi. Por isso que eu estava olhando. E assim, as resenhas são bem parecidas. Elas mudam palavras, tal, mas elas têm uma essência, né? Aquela coisa bem Isso. parecida mesmo. Aí, às vezes, eu tenho até cisma de fazer alguma coisa assim e parecer plágio, né? Não, Você entendo. acaba. Aí a minha preocupação é essa. Não, mas não, realmente, mas assim, por quê? Porque no caso demonstrou, é legal isso, porque também assim, o roteirista ele não fugiu da essência realmente do que antes era um livro, né? Ele não fugiu da essência do livro e trouxe a mesma, as várias outras pessoas que tiveram que fazer a resenha tiveram a mesma interpretação, né? Então, isso é legal. Claro que mudou aqui as palavras, a forma, assim, mas o valor, né? Foi o mesmo, né? As comparações, as opiniões. Exatamente. Às vezes É, tem frases assim que são bem parecidas. Fala, nossa, mas parece que um saiu copiando do outro e mudando algumas palavras é, apenas, né? Mas se você pegar a essência, é bem, nossa, é a então. mesma. Ele Então, conseguiu, acho que, passar. isso que eu acho que, assim, que é o relevante, que é o importante, né? O que vai ser legal, porque o que acontece? Eu coloquei todos esses filmes e muitos, né, assim, uns mais históricos, outros, até desenho eu coloquei, porque assim vocês vão falar assim, olha, quem tem criança em casa, né, e não consegue, vamos ver tal filme, você já aproveita e já vê junto com o filho, tá? Porque, mas assim, tem uma linguagem corporativa, né? Eu sei que vocês estão no primeiro ano e muitas das coisas ali vocês ainda não tiveram, alguns conceitos vocês não tiveram. Mas o que é legal? Para que você já comece a exercitar o olhar, lembra que eu falei, estou falando isso nas nossas aulas desde o começo, o olhar da questão administrativa. Né? Então, vocês vão ver alguns filmes que podem estar falando de ética, tá? De responsabilidade social, que vocês ainda não viram sobre esses conceitos e às vezes não sabem nem fazer a nomenclatura direito, né? Saber, mas vocês já vão ter assim desenvolver a percepção desses conteúdos, ok? Quando eu coloquei as sufragistas, ela tem a ver com a questão da sociedade, direitos civis, sociais, políticos, diz conceitos referentes à cidadania, né? Até a questão do bem-estar social, assédio dentro das organizações, né? E alguns outros sobre gestão de RH, né? A questão dos recursos humanos, liderança, né? Trabalho em equipe. Todos esses filmes, eles retratam esses conceitos. São filmes que trouxe, né, referente a essas questões de liderança, né, também, que vocês ainda não tiveram um aprofundamento realmente, né, foram vistos de uma forma bem generalizada, não foi aprofundada, mas que vocês já podem estar vendo que existe, né, esses conteúdos treinando o olhar, tá bom? Então, esse que acho que vai ser interessante
Tem alguns filmes que vocês não vão achar na Netflix, que nem o Ilha das Flores. Ele é um filme curto, ele tem o quê? 12 minutos. Vocês baixam pela internet, é muito conhecido, e eu ainda acho ele muito atual, para que vocês... Dá para fazer 2 resenhas, aproveitar o que o Igor falou, né? Já ter 10 pontos de atividades complementares para terminar esse semestre com 10 pontos. É legal, né? Então, acho que vale a pena vocês fazerem, só como sugestão, tá bom? Bom, aí vocês vão ter que compreender as partes essenciais do texto. Leia o texto inteiro, ininterruptamente, e responda do que o texto trata, né? Eu acho tão gostoso quando você lê e você se aprofunda no texto, né? No texto, nos livros. Eu tenho uma mania muito ruim. Eu leio pelo menos 3 livros ao mesmo tempo, né? Que às vezes eu me canso da leitura e pego e vou lendo. Mas, assim, se preciso for, todas as vezes eu volto. Por quê? Para que eu não tenho que ler só por ler, eu tenho que ler para poder compreender o mundo, para compreender o que o autor está querendo dizer, até para discordar sobre o que ele está escrevendo, porque ali não existem verdades absolutas, né? Muito pelo contrário. Os livros eles servem para que nós possamos estar refletindo. Livros, e-book, podcast, seja o que for, né? Aliás, nós não podemos mais viver, né, a informação, ela detém o poder, né? Ela tanto detém o poder que ela passou a ser uma indústria, né, que é a fake news. Então, aliás, nós vamos estar no Congresso, esperamos que, né, o Supremo possa estar vendo essa questão da fake news, porque eu já havia comentado com vocês, quase 70% das pessoas que recebem algumas notícias, principalmente pelo WhatsApp, acreditam que aquilo realmente seja verdade, né? E vários sites, várias coisas que estão pela internet, você acaba acreditando naquele contexto. E isso não pode mais ocorrer, né? Quando eu falo que nós precisamos ter uma leitura do mundo, é para que nós não para que nós não possamos, a gente não viva, né? Ver, né, essas questões e aceitá-las, né? Não podemos ser assim. Aliás, nós evoluímos para não ser assim, né? Nós estamos estudando para não ser assim. Como o Paulo Freire diz, essa questão de educação bancária não pode mais existir. O que significa educação bancária que Paulo Freire tanto diz, né? É aquela questão de estar depositando nas pessoas o conteúdo, né, na cabeça delas, é um depósito. Eu apenas estou jogando a informação. E não é mais assim. Aí ele fala da autonomia do sujeito, da autonomia das pessoas, porque a partir do momento que eu penso, logo existo, né, que foi a lei do cogito que Descartes nos traz, é isso mesmo. Quando eu paro, penso, estou existindo para o mundo, né? Eu começo a ter uma autonomia e que eu não aceito mais as coisas como elas estão, né? Então, a leitura, ela liberta, né? A tecnologia também teria que ser uma coisa mais democratizada, e ela mas a informação do jeito que ela está ocorrendo, ela faz com que o poder, né, comece a ir para algumas mãos baseadas em informações que elas não são verdadeiras, né? Bom, mas aí isso é um assunto assim muito interessante, que Manuel Castells ele já fala, ele começa a dizer isso como o seu livro Comunicação em Rede. Sugiro a leitura, que é muito bom, né? É um clássico, já se tornou um clássico. E então ele já inicia a falarmos sobre essa questão. Agora imagina ainda
com essa questão de fake news, tudo o que ele não diria, né? Ou não dirá referente a isso, porque o Manuel Castells ainda não morreu. Mas é muito bom o livro, sugiro a leitura, tá? Releia o texto e compreenda melhor o significado das palavras difíceis. Recorra ao dicionário, se necessário. Recorra ao Google, minha gente, né? Porque é significado das palavras, sinônimo das palavras. Muitas vezes nós estamos escrevendo e você colocou, iria analisar, e aí eu falei assim, gente, por que você pode ter sinônimos? Vá no dicionário, ou então não precisa mais ter os dicionários, vai até o Google, pergunta assim, né, palavras referente, sinônimo de tal palavra, mas muitas vezes nós estamos impregnados, né, por um sentimento que às vezes, que eu acredito algumas vezes, principalmente aqui em casa, né, e principalmente dessa geração mais jovem, impregnados pelo sentimento da preguiça, né? de estar indo além, né, de assim, ai caramba, né, já quer fazer apenas o convencional. Gente, o convencional não vai te levar a mais nada, tá? Existe um poema do... qual que é o nome dele mesmo? Não sei, mas é muito popular, que ele fala assim, navegar é preciso, então voe. O que ele está querendo dizer isso? Que navegar realmente você precisa, porque é para você sair do lugar, mas é o convencional. Se todo mundo está navegando, está na hora de você voar. E então, que nós possamos estar fazendo isso, porque não dá mais, se está todo mundo padronizado, você precisa sair da caixa, né? Não que muitas vezes nós não temos que obedecer às questões da padronização, mas hoje, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, na questão principalmente da carreira, né? Há necessidade de nós sairmos da caixa. Não sei se muitas vezes a carreira, como nós estamos vendo, vai ser igual ao que nós pensávamos na década de 70, 80, 90, não é isso, mas assim, sobre o planejamento, né? Para onde você quer chegar daqui a 5, 10, 15 anos. Não que isso que você tenha aqui uma meta, né? Não que você tenha que seguir, porque existem tantas variáveis, mas que você tenha um norte, né? No filme Alice no País das Maravilhas, ele pega o gato, né? Pergunta para Alice, aonde você quer ir? Aí ela responde, não sei. Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Né? E é verdade. Né? Então, há necessidade de nós já estarmos, né, estabelecendo uma meta. E uma delas, acho que acredito, é de nós sairmos da nossa zona de conforto. Quando eu falo para que vocês possam estar lendo mais, significa para que nós possamos estar melhorando o vocabulário. Né? Eu coloquei também um filme, O Discurso do Rei, que ele fala sobre essa questão de nós estarmos... nós sabemos quais são as nossas limitações. Assim que o filme Discurso do Rei... não estou dando spoiler, né? Mas não mas assim, para ver se vocês se interessam pelos filmes, né? Quem não viu ainda, e se pode até se interessar, porque assim que o irmão, né, abdicou do trono, ele teve que assumir, só que acho que o príncipe, ele era gago, né? Você imagina um rei gago. Então, ele pegou e teve que criar, né, passava por uma série de constrangimentos, o país ia entrar na Segunda Guerra Mundial, acho que é isso, e ele precisava dar um discurso que fizesse com que a população se sentisse segura, né? A forma como ele falava poderia até trazer um certo constrangimento. Então, mostra essa necessidade de estar superando as suas fragilidades, né? Então, é por isso que eu também
mencionei esse livro, esse filme na listagem, porque eu acho interessante, mas vocês podem estar, tem outros, são 20, tá bom? Então, eu acho que é interessante vocês poderem estar tendo essa visão. E aí vocês precisam também identificar o sentido de frases mais complexas. Leia, não lê simplesmente sem absorver nada, né? Lê, se tem alguma coisa interessante, leia. Você não precisa ver assim, eu tenho que ler 12 livros por ano, tenho que ler 1 livro por mês. Não, leia, feche aquela frase que ficou interessante e comece a refletir tudo aquilo que ela significa, né? E por quê? E estarmos o quê? Inserindo aonde nós estamos, né, como nós estamos vivendo. Faça um glossário do texto para agilizar a sua leitura, né? Isso também é interessante. Estabeleça a progressão em que as partes do texto se sucedem, e aí vocês vão estar fazendo uma sequência lógica, né? De todo o raciocínio. E isso vai fazer com que a resenha de vocês fique bastante interessante. E também, principalmente, vocês fazendo essa resenha dos livros que vocês já estão lendo, fica mais fácil para quando vocês tiverem que preparar no futuro, preparar uma aula, escrever um artigo, vocês já sabem onde determinados assuntos se encontram, e isso facilita na hora de escrever bastante, porque você já teve sua reflexão sobre os assuntos, né? E então, né, já que vocês já conhecem todas essas dicas que eu dei para vocês para elaborar uma resenha, bora escrever? Vamos escrever, minha gente? Eu acho que eu terminei de ler um livro ontem, já tinha lido, reli, do Cortella, referente... É uma entrevista, na verdade. Um livro de entrevista referente à questão de planejamento de carreiras. E gozado que ele traz para a gente, né, no final, essa questão que ele falou 5 pontos, mas algo que me chamou muita atenção foi quando ele fala assim, entender o contexto. As pessoas, elas estão no local e não entendem o contexto do que está acontecendo. E aí ele deu um exemplo de uma pessoa que ele passou, ele viu que ele estava consultando, né, vendo os sites na internet, né? Aí ele perguntou assim, e aí, né, o que você está lendo? Aí ele respondeu assim, as notícias. Ele pensou assim, nossa, né?